Meu bom dia a todos. Vamos iniciar agora o módulo Vamos iniciar o módulo da mesa de debates do novo Código de Processo Civil, Execução Fiscal e os seus reflexos. Estamos novamente aqui contando com o Dr. Paulo César Conrado, nosso amigo de vários anos, sempre conosco nas palestras, nos ensinamentos. O Dr. Paulo Conrado é juiz federal, professor, autor de inúmeros livros de direito tributário, processual e não processual. E o doutor Marcelo também é professor do IBET, também palestrante, também especialista. E eu acho que nós vamos ter aqui duas palestras bastante interessantes e, como diz o professor Edmar, momentosas. Eu vou, sem mais delongas, passar a palavra para o doutor Paulo, que vai falar sobre garantias em execução fiscal. De execução fiscal ele conhece muito, porque é especialista nisso. Aqui. Bom dia a todos. Acho que eu vou falar em pé para ficar mais visível. Não que vai melhorar muito, né? Mas, bom, meus caros, eu vim lhes falar sobre a questão das garantias nos executivos fiscais e eu vou me apropriar de um específico dispositivo que o Código de 2015 introduz de maneira novidadeira. Nesse aspecto, tomem atenção, o CPC 2015 reproduz uma série de regras que já são uma realidade no Código vigente, não o Código de 73, senão o Código emendado, né? Os senhores sabem que em 2006, especificamente em 2006, com a Lei 11.382, o modelo executivo fundado em título extrajudicial, e as execuções fiscais são um exemplo disso, foi intensamente modificado no CPC, na lei geral. E as modificações foram paulatinamente incorporadas incorporadas no regime executivo fiscal, no regime específico, por deliberação que se assentou definitivamente no âmbito jurisprudencial. Hoje, é um consenso, né, sobre a incidência, mesmo que parcial, de regras do Código de Processo Civil em relação às execuções fiscais. Isso é uma realidade que nós conseguimos extrair da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou procurar aqui na minha fala ser o mais pragmático possível e, por isso, eu não vou gastar o tempo dos senhores falando sobre onde, como e quando o STJ acertou ou errou. O fato é que nós temos assentadas uma série de questões. Eu ouvia os meus amigos que falavam na primeira parte, até e nós sabemos que há, de fato, uma certa recalcitrância na jurisprudência, em especial a do STJ, sobre diversos temas que nos são caros. Mas admitamos que, nesse aspecto, no que se refere à incidência das regras do Código de Processo Civil relativamente às execuções fiscais, hoje essa é uma questão relativamente pacífica. Pois bem, partamos dessa premissa. O Código de 2015 não traz inovações em quantidade nesse assunto, de modo que nós podemos entender que a jurisprudência consolidada à luz do Código Velho repetir-se-á do vigente o Código Novo. E, dentre os aspectos mais notáveis, eu penso, está a ideia de que a penhora preferencial para hipóteses em que a gente tem a cobrança de crédito expressável em pecúnia, e esse é o caso do direito tributário, obviamente, a penhora preferencial é a que se dá sobre dinheiro.
sendo utilizável o mecanismo eletrônico que nós convencionamos apelidar de penhora online, apetrechável por aquele sistema chamado Bacen-Jude. Eu penso isso não é modificado com o código de 2015. Mas há, meus caros, alguns pontos que representam, em nosso ver, uma clara evolução, um avanço no Código de 2015 nesse aspecto. Eu precisava lhes lembrar, parece que está oscilando às vezes, né, Raul? Eu precisava lhes lembrar, em princípio, de um aspecto que transcende a legislação geral, algo que é típico do regime jurídico executivo fiscal, algo que nós recolhemos da Lei 6.830, de 1980, algo que lhe é peculiar e reconhecido como intocável pela lei geral. Eu falo especificamente dos artigos 8º e 9º da Lei 6.830, de 1980. Segundo esses dispositivos, o devedor será citado para, no prazo de 5 dias, pagar ou oferecer garantia. Garantia que se expressa sob 4 modalidades: depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro-garantia e bens quaisquer nomeáveis à penhora. Bens quaisquer, à exceção de dinheiro. Esse é um detalhe óbvio, mas muitíssimo importante. Os senhores vão perceber logo, logo por quê que isso é importante. Porque, vejam, dinheiro não é oferecido voluntariamente pelo devedor como garantia. Quando o devedor se dispõe a garantir, dispondo de dinheiro, ele utiliza depósito, que é o primeiro dos modos juridicamente previstos como autônomos pelo artigo 8º, pelo artigo 9º da Lei 6.830, de 1980. Então, vejam, quando o devedor tem constritado dinheiro de maneira coativa, nós estamos falando de penhora, no mais das vezes feita eletronicamente, penhora online. Quando a garantia ela se dá em dinheiro, mas voluntariamente ofertado pelo contribuinte, isso significa depósito. Pragmaticamente, os senhores sabem que isso é valiosíssimo, importantíssimo para a contabilização de prazo de embargos. Os 30 dias para oferecimento de embargos à execução fiscal se contabilizam, no caso do depósito, da data do depósito. Se a gente está falando de penhora, é da data da intimação da penhora, que não tem nada a ver com o momento em que é executado o bloqueio de conta pelo sistema Bacen-Jude. O bloqueio não é signo de penhora, não é representativo de penhora, não é hoje, e será menos ainda no Código de 2015, que cuidou de tratar desse assunto olhando para as patologias ocorridas no campo concreto, no campo real. Nesse particular, eu abro aqui só um parênteses, coadjuvando aquilo que já foi dito pelos professores Scaff e Clélio, lembrando-os que lei é sintoma. A lei não é algo que se dissocia, pelo menos é o que se deseja, né? Que não se dissocia do campo real, do campo social. Se lei há prevendo, por exemplo, que as decisões judiciais têm que ser fundamentadas nos termos do artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC, é porque existe uma falha endêmica no campo real. Se há norma no Código que diz que a jurisprudência deve ser coerente, íntegra, estável, é porque há um problema no que se refere à coesão, à coerência da jurisprudência até então produzida. Nós temos que analisar a legislação nova, tomar a legislação nova, não só do ponto de vista normativo, mas devemos vê-la também e principalmente como um fato histórico, que tem que ser analisado em sua projeção histórica. Quando a gente está lidando
com um fato em sua projeção histórica, o antes é absolutamente essencial para a compreensão do presente e para a elaboração das perspectivas futuras. A mim não me parece absolutamente nada saudável nenhum discurso que estabeleça confronto entre os atores do processo. No caso do processo tributário, fisco, contribuinte e juiz. Até porque, percebam, lendo de cabo a rabo o Código de Processo Civil, numa leitura, Código de 2015, numa leitura íntegra, nós vamos perceber claramente que o modelo, e nesse aspecto eu vou concordar com o professor Clélio, o modelo é de ruptura. A professora Tereza Vambier diz que não, mas eu procuro, no que venho falando a respeito desse assunto, ver o Código de 2015 dentro do contexto tributário, praticando instrumentalidade. Até porque, lhes confesso, para mim, processo civil e nada é a mesma coisa, não é? Ninguém é processualista. Aliás, eu abomino quando alguém me diz que eu sou processualista, até porque me parece que eu não sou nada. Eu estou muito longe de ser alguma coisa. Agora, de ser processualista, eu estou mais distante ainda. Né? Os senhores que eventualmente são advogados, seguramente não fazem o seu cartão de visita com o título embaixo, advogado processualista, que não vão encontrar cliente. Né? Os problemas do mundo real, eles não acontecem no processo. Os problemas do mundo real acontecem no direito material. As pessoas têm problema de direito tributário, de direito do trabalho, de direito previdenciário, de direito consumerista. As pessoas têm problemas de direito material. E o processo é instrumento do direito material. Né? O Código de Processo Civil é legislação geral, recobre todos os setores que não vêm demarcados por normas que são processualmente específicas. Tudo, porque o único setor que vem qualificado por norma processualmente específica é o criminal. O resto não tem, nem o trabalhista, porque a CLT não é um código de processo. Tem lá algumas normas processuais, mas aquilo não é um subsistema processual íntegro. Tá? Então, todos os setores estão conectados ao Código de Processo Civil. Só que cada setor material vem qualificado por princípios, normas próprias, os bens debatidos são completamente diferentes. Me parece absolutamente natural enxergar no Código de Processo Civil tantos códigos de processo quantos sejam os setores materiais atingidos. Então, vejam, o Código de Processo Civil é Código de Processo Tributário, quando interpretado à luz do direito tributário. E isso há de acontecer quando o conflito de fundo for especificamente tributário. Então, vejam, não me parece que haja um dissenso relevante quando determinados autores respeitabilíssimos de direito processual, aqueles que lidam com a realidade processual de maneira abstrata, porque não estão conectados a nenhum campo material específico, quem lida com um processo pelo processo está na abstração, porque a concretude reclama a ideia de direito material. Quem lida com um processo em si mesmo está conectado a um plano de abstração que implica a produção de um discurso que é próprio dessa circunstância. Então, vejam, não me parece que haja um dissenso relevante quando determinados autores, conectados ao direito processual, ponto, acabou, falam uma coisa e nós pensamos outra. Tá? Não tomem o que estou dizendo aqui como uma negação do que, ora, aqui e ali, vem sendo afirmado pela literatura processual. Por isso, coadjuvando o que dizia o professor Clélio, me parece que há, sim, no Código de 2015, uma flagrante tendência à ruptura com o sistema atual.
E nós temos que ficar muito atentos aos pilares que governam esse novo processo civil. Quando a gente fala em ruptura, não estou aqui falando de algo semelhante ao que aconteceu em 1988 com a alteração da Constituição, alguma coisa muito mais ligada à Constituição do Estado, mas nós temos, de fato, um modelo processual diferente daquele que o Código de 73 havia nos imposto. Me parece que são 4 pilares nesse novo código, né? E boa parte disso já foi aqui explorado, né? O contraditório maximizado, que se associa obrigatoriamente à ideia de cooperação. Não faz o menor sentido lógico nós falarmos em contraditório maximizado sem supor cooperação. Então, vejam, o contraditório maximizado ele teria uma das suas manifestações mais eloquentes, demarcada no artigo 10, mencionado antes, que impede claramente a produção de decisões surpresa. Então, se há um óbice que não foi ventilado no processo, mas que é detectável ex officio pela autoridade judicial, cabe a ela abrir às partes a oportunidade de falar. Para que falem cooperativamente sobre os fatos subjacentes àquele elemento novo, e não para que, me desculpem a palavra, mas é a que melhor expressa essa situação, e não para que encebem, é para que falem sobre os fatos. Imaginem, os senhores, uma execução fiscal em que se pretende perceber crédito tributário supostamente compensado. O contribuinte citado comparece em juízo, em exceção, leva o que é possível levar. Um espelho da DECOMP, um espelho da DCTF, mas a gente sabe que DECOMP, ou melhor, que a compensação no regime jurídico atual, declarada pelo contribuinte, é causa de imediato de extinção do crédito tributário, mas sujeita, em 5 anos, a um ato de glosa. Então, vejam, aqueles elementos que foram levados pelo contribuinte, eles são indicativos da extinção do crédito exequendo, mas não conclusivamente representativos da extinção, porque pode que administrativamente tenha se operado a glosa da compensação mediante a produção de um ato administrativo tempestivo que foi regularmente notificado, regularmente ou irregularmente, não importa. Pode que haja um ato administrativo obstativo do efeito distintivo decorrente da compensação. Então, vejam, tem como a gente aplicar nessa hipótese súmula 393 do STJ, que diz que exceção de pré-executividade é veículo de defesa apetrechável desde que tudo que venha a ser alegado pelo devedor esteja submetido à prova documental incontrastável. Prova documental incontrastável é a mesma prova que se exige para a impetração de mandado de segurança. Por isso, me parece, a comparação é a mais perfeita possível. A exceção de pré-executividade é o mandado de segurança cravado numa execução fiscal, porque o contribuinte tem que ali esgotar, em termos pré-constituídos, todas as provas que aproveitam ao fato por ele mencionado. Vejam, evidentemente que o juiz, diante dessa exceção, não se pronunciará sem ouvir a Fazenda. Não faz isso hoje, fará menos ainda no Código de 2015 por conta do contraditório maximizado. Imaginemos aí que nós estamos dentro do Código de 2015. Houve a Fazenda. O procurador da Fazenda tenta obter algum elemento, alguma informação na Receita. Como os órgãos não dialogam, embora todos integrem uma mesma estrutura, eles não dialogam, eles são inimigos mortais, ele não recebe informação absolutamente nenhuma, e ele tem que se manifestar. E ele se manifesta dizendo, não há prova líquida e certa do fato alegado, de modo que a execução tem que prosseguir, e se quiser discutir esse assunto, garanta antes,
E depois de garantido, vamos para os embargos, onde aí sim a prova se põe exaustiva. A prova que vai ser produzida nos embargos é rigorosamente a mesma prova que se pretende seja trazida pela administração dentro da exceção de pré-executividade. Voltando àquilo que lhe dizia, quando se fala em contraditório maximizado, não se deve fazer isso como um fim em si mesmo. O contraditório maximizado, de que trata o Código de Processo Civil em várias passagens, é aquele que impõe à parte que é titular do direito um correlato dever, o dever de cooperar. E a cooperação a que me refiro não tem nada a ver com o convencimento da autoridade judicial sobre se o melhor direito é esse ou aquele. A cooperação, ela se conecta ao aspecto fático. Se o fato está indiciado pelo contribuinte e, no mais, ele é integrante do repertório natural da administração, porque quem tem apostilados esses fatos no seu conjunto, lá no seu arquivo, é, evidentemente, a administração. Então, vejam, direito de um lado, contraditório, dever do outro lado, o dever de cooperar. Essas duas normas, me parece, têm que ser interpretadas de maneira associada, em especial quando nós estamos lidando com o direito tributário, com o processo tributário, porque do processo tributário sempre participa a fazenda, que não é uma parte simplesmente no processo, ela é a encarnação da administração pública. E isso tudo que está sendo falado diz com algo que já consta da Constituição, governa a atividade administrativa, lealdade, boa-fé, confiança. Essas são diretrizes que nós reconhecemos no seio da administração, que não deixa de ser administração quando está no processo. Esses dois elementos, contraditório, cooperação, a esses dois elementos, contraditório e cooperação, associar-se-iam outros dois. Fundamentação, reescrita pelo 489, parágrafo 1º, e um novo sistema de precedentes. Essas são as 4 peças fundamentais do Código de Processo Civil. O resto é adereço, é simplesmente técnica, como nós vamos aparelhar tudo isso. Por detrás desses 4 pilares está, me parece, claramente a noção de instrumentalidade, que é uma derivação de efetividade. Vejam, senhores, não é possível que o Código de Processo Civil tenha incorporado o princípio constitucional da duração razoável do processo. Isso agora está expresso, antes estava só na Constituição. É estranho falar isso, né? Antes estava só na Constituição, né? Mas, enfim, o fato, todos sabem, é que estava até então na Constituição, foi trasladado para a legislação ordinária. Toda vez que traslada-se uma determinada garantia constitucional para o âmbito ordinário, se o faz na clara intenção de pragmatizá-la, porque a Constituição é um campo fértil para a elaboração de discursos abstratos, cuja efetivação prática demanda instrumental. Então, a legislação ordinária cumpre esse papel de instrumentalizar aquilo que está abstratamente previsto na Constituição. Agora, vejam que coisa curiosa. O Código de Processo Civil traz para dentro de si o princípio da duração razoável do processo e cria uma regra que significa ruptura com o passado de contagem de prazo. Os prazos são contados em dias úteis. Isso, evidentemente, que vai de encontro à ideia de aceleração temporal do processo. Os senhores que litigam contra a Fazenda Pública sabem que é um horror a contagem de prazo em relação a ela, Fazenda Pública. Tá? Os prazos no CPC novo são contados todos em dobro. A Fazenda Pública tem o seu marco inicial sempre da carga do processo, isso se mantém no Código de 2015. Então, vejam, o Código é incoerente, o Código ele é contraditório, ele apregoa a duração razoável do processo e cria uma série de mecanismos que demandam um retardamento do processo, o retardamento pelo relógio. O que o Código quer dizer é que duração razoável do processo não se mede olhando para o relógio.
Duração razoável do processo se mede pelas diretrizes que são as fundamentais do CPC. Instrumentalidade e efetividade. Não adianta o processo durar 1 ano e não resolver nada. Dura 1 ano para falar sobre a exceção de pré-executividade, em que o sujeito mencionou que o crédito está compensado, só que a conclusão é que a prova não é suficiente, portanto, a exceção deve ser rejeitada. Tá? O processo demorou 3 anos, porque ficou naquela coisa de a Receita demorar para prestar informação, demora para prestar informação para o procurador fica angustiado, depois ele consegue, depois de muito esforço, o fato, leva para o juízo, confirma aquela ocorrência. 3 anos, resolveu o problema. Instrumentalidade, resolveu o problema para o bem ou para o mal. Tá? Apresentou a glosa, então está demonstrado que aquilo que o contribuinte fez o fora equivocadamente, vamos ter que aprofundar a cognição da questão, da compensação, mas o fato é que aquela fase foi superada. É isso, essa resposta, meus caros, me parece que foi dada pelo Código de Processo Civil de 2015 à pergunta que sempre ficou: o que é tempo de duração razoável do processo? O tempo de duração razoável é o tempo da efetividade, é o tempo da instrumentalidade. O processo não é um fim em si mesmo, o processo se conecta a algo que está no plano de fundo, e isso precisa ser resolvido. Pois bem, essas colocações que faço nos inspiram na interpretação desse problema específico que se nos apresenta, o da garantia na execução fiscal. Eu lhes dizia que o artigo 8º, artigo 9º da Lei 6.830 de 80, dá às execuções fiscais, na sua fase embrionária, um tratamento diferente do Código de Processo Civil. O executado é citado para pagar ou garantir em 5 dias, e os métodos de garantia são aqueles que lhes mencionei: depósito em dinheiro, dinheiro voluntariamente oferecido. Quando o dinheiro é capturado coativamente, nós estamos falando de penhora online, que vai se resolver sob a forma de depósito. Então, vejam, ele pode oferecer dinheiro, ele pode oferecer carta de fiança, pode oferecer apólice seguro, pode oferecer qualquer outros bens. Tudo isso é reconhecido pelo sistema específico como eficaz para garantia do cumprimento da obrigação exequenda. Eu gosto de falar dessa maneira. Garantia é do cumprimento da obrigação. A garantia não é da execução, a garantia menos ainda é do juízo, como se usa dizer no jargão forense ordinário. A garantia é do cumprimento da obrigação exequenda, da obrigação executada. Os artigos que lhes mencionei não distinguem juridicamente os métodos, de modo que nos 5 dias subsequentes à citação, o devedor tem o direito de oferecer quaisquer desses bens sem produzir qualquer justificativa. Presume-se, nesses 5 dias, que ele, como titular do direito de oferecer garantia, elegerá aquilo que lhe é mais conveniente, economicamente falando, porque, óbvio, aqui a conveniência é econômica, não é conveniência jurídica, porque juridicamente está tudo no mesmo status. Ele vai oferecer aquilo que é mais conveniente para ele do ponto de vista econômico, e não precisa motivar. Se há o direito subjetivo de oferecer garantia nesses termos que lhes falei, não é necessária a ouvida da fazenda. Mas e o contraditório maximizado? A autoridade judicial não está sendo chamada a decidir se a garantia é eficiente ou não, porque todas as formas de garantia são juridicamente eficientes. Economicamente, existe uma diferença clara entre elas, mas nós não estamos lidando com esse problema nesta
fase, na fase preliminar. Isso é uma regra específica do processo de execução fiscal. Se a autoridade judicial não está sendo convocada a decidir sobre a licitude ou ilicitude da garantia, obviamente não faz sentido que ela ouça previamente a fazenda. O que não há infirma do dever, não a afasta, melhor dizendo, do dever de avaliar se a garantia ofertada está formalmente em ordem. E, para isso, existem parâmetros seguros. A apólice de seguro, ela deve conter determinados elementos, não pode conter outros elementos. A carta de fiança, da mesmíssima forma. Se eu ofereço um imóvel em garantia, é necessário que eu demonstre que eu seja titular do imóvel, que apresente CND do imóvel. Isso, obviamente, é avaliado de maneira objetiva, não significa dizer a garantia é lícita ou é ilícita. Existe uma ordem preferencial que impõe a adoção da metodologia X e não desta que foi oferecida pelo contribuinte, porque nós estamos falando de garantia. O Código de Processo Civil vigente, no 655, fala, de fato, de uma ordem preferencial, em que figura, em primeiríssimo lugar, dinheiro. O 835 do CPC 2015 repete o 655 do CPC atual. A mesma história. Lista de bens, número 1, dinheiro, e esse primeiro item é prioritário. Do que está tratando esse dispositivo, do que está tratando o dispositivo vindouro, 655 atual, 835 vindouro, tratam da mesma realidade, meus caros. Lista de bens penhoráveis. Ali nós não temos a lista de garantia, garantia gênero. Bens penhoráveis refletem uma espécie do gênero garantia. Então, primeiro de tudo, no regime jurídico executivo fiscal, o sujeito é citado para, no prazo de 5 dias, praticar o princípio da menor onerosidade. O princípio da menor onerosidade é chamado de princípio equivocadamente, porque não é princípio coisíssima nenhuma. Ele é uma regra objetiva. Eu tenho 5 dias para materializar aquilo que é economicamente menos oneroso. Se não o faço, se não ofereço garantia, estou abrindo mão dessa prerrogativa, vou sofrer constrição coativa. Qual é o único método de constrição coativa? Vejam, das 4 formas, não dá para obrigar a pessoa a depositar. Não dá para obrigar a pessoa a ir no banco e contratar uma fiança. Não dá para obrigá-la a ir na seguradora e contratar a apólice. O que sobra? Penhora. E aí, nesse momento, nós vamos para o 835 do CPC de 2015, que diz quais são as formas de penhora, partindo-se da premissa de que já passamos da fase apropriada de exercício da menor onerosidade e aplicamos aquilo que desde sempre já se determina. Primeiro bem a ser penhorado, dinheiro, sob a forma eletrônica. Isso vem expresso de maneira muito clara no novo, agora sim é novo, parágrafo 1º do artigo 835. O 835 do CPC de 2015 traz a listinha dos bens penhoráveis, número 1 está lá dinheiro, agora nós temos um parágrafo 1º que diz, começa dizendo, dinheiro é prioritário. E aí vem a parte novidadeira, vírgula. Os demais bens, ou sobre os demais bens, não existe ordem a ser seguida. Vamos pensar em termos pragmáticos. O sujeito foi citado, deixou passar, não está assistido, obviamente, por nenhum dos senhores, porque se tivesse, exercitaria a prerrogativa que tem, não é? Deixa passar a oportunidade que a lei lhe dá, porque o processo não é um monstro. Isso eu acho curiosíssimo no discurso que é apresentado. Eu acho isso curioso, falo aqui para o senhor, mas não falo na vida prática, não. Eu só ouço, enfim. Mas, assim, os discursos sobre a agressividade da execução. Tá? E o Código de Processo Civil atual e futuro não tem nada disso.
Execução de título extrajudicial no âmbito cível, os senhores sabem como é que é? Cita para pagar em 3 dias. Ponto, acabou. Não é para garantir, é para pagar. Ah, não pagou. Faz Bacen-Jude. Por isso, o CPC trata da questão nos termos em que trata, 655, 835, é que a gente não aplica esses dispositivos na sua crueza da legislação geral. A gente combina com as normas especiais das 6.830. Muito bem. O sujeito deixou passar a oportunidade de oferecer garantia, vamos para a penhora de dinheiro, sob o sistema Bacen-Jude, não localizou, não foi frutífera a diligência. Então, nós iríamos para os demais itens. Entre eles, não existe diferença. O Código de 2015 deixa isso expresso. Então, vejam, meus caros, que é uma norma de apoio muito interessante, eu penso, para aqueles problemas pragmáticos que são muitíssimos comuns. Eu não vivo numa bolha de plástico, eu posso lhes assegurar disso. Eu sei que há casos, e muitos, em que o sujeito, mesmo dentro dos 5 dias, oferece bem X, e a autoridade judicial, talvez por conta de excesso de trabalho, põe lá os despachos prêt-à-porter, não é? Ouça-se a Fazenda, e a Fazenda igualmente faz uma petição prêt-à-porter, dizendo que a oferta viola a ordem. Só que, primeiro, que não existe ordem em relação à oferta de garantia. A ordem está vinculada à realização de penhora coativa, depois de superada a etapa de oferecimento de garantia. Esse é o primeiro óbice. Segundo e mais interessante óbice, porque se relaciona à legislação nova. A legislação nova não toma a ordem, tirando o dinheiro, não toma a ordem como algo relevante. Muito pelo contrário. Ela diz que os bens que vão ser constritados, no caso concreto, na hipótese de o Bacen-Jude ter sido mal sucedido, serão definidos de acordo com as características do caso concreto. É essa a mensagem que consta do parágrafo 1º, segunda parte, do artigo 835 do Código de Processo Civil. E aí, vejam, senhores, nós temos agora sim um elemento decisório. E se há um elemento decisório, é preciso respeitar contraditório e é preciso respeitar 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. É preciso ouvir a Fazenda, e a Fazenda vai avaliar se o bem penhorado está economicamente capacitado a garantir o cumprimento da obrigação exequenda. Porque, lembram-se, as garantias não são do juízo, as garantias não são da execução, as garantias não são do processo. As garantias são do cumprimento da obrigação exequenda, e, para isso, elas precisam ter potencial econômico. Quem fala sobre isso, em princípio, é a Fazenda. Quem decide sobre isso, nos termos do 489, parágrafo 1º, do CPC, é a autoridade judicial. E essa, obviamente, vejam, meus caros, é uma decisão que toma em conta o aspecto, que deve tomar em conta o aspecto fático, e não questões de direito. Até porque, vejam, a única questão de direito, ou as únicas questões de direito que nós teríamos, são essas que lhes mencionei há pouco. A superação da fase da garantia espontânea ocorreu? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Se sim, ótimo, vamos para a penhora coativa. A penhora coativa recairia primeiro sobre dinheiro. Isso foi feito? Foi. Frustrado. Então, agora vamos para a penhora de bens outros. Aqui a lista é irrelevante, mas é preciso avaliar a economicidade frente ao discurso da Fazenda e frente ao discurso do executado. Mas vejam, em relação ao executado, supõe-se, não seria necessária a formalização de um contraditório, tal qual o que ocorreria em favor da Fazenda, porque o sujeito sofreu penhora e foi intimado da penhora. Ele está habilitado a falar sobre ela e sobre sua eventual gravosidade. Aí, nesse momento, vejam, nós temos um problema de prova. O problema de fato, como eu lhes dizia, não há aqui uma questão de direito a ser resolvida, é uma questão de fato. Aquilo que o contribuinte está dispensado de provar
quando ele oferece a garantia tempestivamente, ele tem que provar quando, nessa fase mais avançada do processo, ele foi vítima de penhora coativa. Deixou passar a oportunidade de oferecer um bem menos gravoso, sofreu constrição, e essa constrição lhe é penosa, extremamente penosa. Ele tem que provar objetivamente que essa constrição lhe traz tais ou quais perturbações. E frente ao discurso da Fazenda sobre a eventual economicidade ou não da penhora, cabe ao juiz decidir. Essa decisão, percebam, ela só pode ser lícita, eficaz, efetivamente produzida mediante o oferecimento desses fatos que as partes têm que trazer. Percebam aqui a ideia de cooperação se apresentando. As partes têm que trazer esses elementos. Essa é uma exigência da atividade advocatícia. A nova advocacia exige isso. Em especial, eu penso, meus caros, em relação ao aspecto fático. Sobre as questões de direito, os meus colegas já falaram, né? Eu não posso mais copiar a ementa e dizer para o juiz, você está obrigado a julgar, a avaliar as ementas que eu copiei. Pode vir o 489, parágrafo 1º, que for, que o juiz não está obrigado a avaliar a ementa trazida pela parte, a não ser que ela faça demonstração analítica de pertinência do precedente com o caso a ser decidido. E demonstração analítica exige confronto de fato. A parte mais importante de um acórdão, doravante, já não é mais a ementa, aliás, nunca foi, já não é mais o voto em si mesmo, senão o relatório. Eu tenho que confrontar o relatório, onde há a descrição do fato, com o fato que eu estou levando para o judiciário e dizer, olha, o meu caso é igual a esse. Portanto, a sorte tem que ser a mesma. Ou o contrário, eu tenho que dizer, o meu caso é diferente desse. Olha aqui, juiz, leia o relatório, veja como é diferente. Portanto, você não pode aplicar a mesma sorte. Você vai ter que fundamentar tudo, etc., etc., não vai poder simplesmente convocar o precedente. Agora, vejam, meus caros, isso significa passar pelos fatos. Há situações em que isso está mais evidente, menos evidente. Essa questão da garantia, me parece, ela traz esses elementos fáticos de maneira um pouquinho disfarçada, porque nós estamos muito mal acostumados em relação a esses aspectos. São comuníssimos os casos na prática forense em que o devedor, o contribuinte, não leva a sério as ordens judiciais, recebe citação, guarda e procura o advogado muito tempo depois. E o advogado vem com o problema já potencializado pelo decurso de todas as oportunidades. O sujeito sofreu um bacenjude. Aí ele começa a perceber que a vida é um pouco mais séria do que ele supunha. Só que já passou a oportunidade dele garantir. Aí ele procura o advogado lustra o rosto, né, vai à justiça e diz, olha, é muito oneroso, o princípio da menor onerosidade foi violado. Quando que foi violado? Se a criatura tinha 5 dias para garantir e não garantiu. Ah, mas é pouco tempo, pedisse uma dilação de prazo. Fosse a juiz, procurasse o advogado, se coçasse. Não, mas agora eu sofri o bacenjude e a menor onerosidade, ela tem que ser respeitada. Ela pode ser convocada nesse caso, mas aí tem que provar. E essa prova, ou sobre essa prova que nós não estamos acostumados a falar e tampouco praticar. Muitas vezes nos perguntam, mas como que eu vou provar isso? De acordo com as características do seu cliente, qual é a atividade econômica que ele enfrenta, quais são as obrigações que ele tem que cumprir, ele tem que pagar salário amanhã, ele tem que pagar fornecedores, cadê as contas dele, me traz toda a movimentação e isso vai ser avaliado com as dificuldades inerentes do caso, do momento e da inércia, porque a dificuldade é criada pela inércia do contribuinte que se apresenta em situações desse timbre. Não é sempre que a coisa assim acontece, mas são casos bastante eloquentes. Por fim, eu devo lhes lembrar de um dispositivo interessantíssimo, novo, parágrafo 2º, do mesmo artigo 835. Esse dispositivo
já não lida mais com a equiparabilidade jurídica que eu havia lhes mencionado antes, à luz do artigo 8º e 9º. Ele lida com uma equiparabilidade econômica. Traduz a equiparabilidade econômica de 3 formas de garantia: depósito, fiança e seguro. Diz esse parágrafo 2º do 835 que, para fins de substituição da penhora, onde está escrito penhora, nós temos que colocar garantia. Isso foi um vacilo do legislador. Mas é fácil. Nós vamos comentar em um minutinho isso. Vamos aí reescrever o dispositivo. Lá se põe: para fins de substituição da penhora, leia-se garantia, equipara-se a depósito, fiança e apólice de seguro, desde que acrescidas de 30% do valor do crédito. Então, vejam, imaginem que a garantia foi prestada sob a forma de depósito. Em princípio, não se autorizaria a substituição do depósito por fiança, tampouco por apólice de seguro, por conta de um problema de liquidez econômica. Partamos da premissa de que nós estamos numa outra fase. Eu não estou aqui lhes falando da questão do oferecimento da garantia. Na primeira fase, há uma equiparação jurídica que desconsidera o problema da liquidez econômica. Então, eu posso oferecer qualquer daqueles itens, desde que razoável, desde que a apólice esteja ok, a fiança ok, desde que os bens sejam comercializáveis. Eu apresentei um imóvel, mas é um imóvel vendável, tem CND, enfim, tudo está ok. Tudo é equiparado juridicamente, a liquidez econômica é irrelevante. Muito bem, está garantida a obrigação, o cumprimento da obrigação exequenda. O processo continua, surge um evento que me exige a utilização do depósito. Eu preciso provar que eu tenho que liberar esse depósito? É o mesmo discurso da menor onerosidade que há pouco mencionamos? Não, porque o Código de 2015 cria uma regra objetiva. Eu tenho direito à substituição do depósito por fiança, por apólice de seguro, desde que a fiança e a apólice de seguro sejam acrescidas de 30%, desde que se coloque ali um plus de 30%. A dívida é de 100, então eu tenho que apresentar uma fiança de 130. Ah, por que não é 120, 140, 150? Porque isso é uma presunção legal, absoluta, de que o plus de 30% torna economicamente equiparáveis a liquidez de uma e de outra garantia. Porque, veja, juridicamente a análise já está superada. Não se trata de análise jurídica, insisto, a questão é econômica. Nós temos 4 tipos de garantia. 3 planos de liquidez econômica. Liquidez econômica em execução se define pela quantidade de atos processuais que têm que ser praticados para satisfazer a fazenda. Se eu garantir por depósito, a fazenda vai ser satisfeita mediante um único ato, conversão do depósito em renda. Se eu garantir por apólice de seguro, são no mínimo 2 atos. Eu tenho que intimar a seguradora tem que depositar, e aí depois converte em renda. E a mesma coisa em relação à fiança. Então, vejam que, economicamente, a fiança, a apólice, é menos líquida que o depósito. Se eu vou substituir o mais líquido pelo menos líquido economicamente, eu tenho que acrescentar um plus. Esse que foi arbitrado pela lei e que, por presunção absoluta, é o considerado ótimo, para que economicamente tudo fique na mesma estatura. Eu penso, meus caros, finalizando e pedindo desculpas pelo excesso, eu penso que essa é uma regra importantíssima, porque nos retira mais uma vez do campo decisório. Não insisto com os senhores, aqui o discurso que faço não é no sentido de maltratar as regras novas do Código, em especial do contraditório.
existem questões que são objetivamente tratadas na legislação e que não exigem decisão, exigem despacho. Essas questões que são resolvidas por mero despacho não impõem o contraditório. A abertura do contraditório significaria, aí sim, maltratar a celeridade do processo. Assim como a Fazenda não tem que ser ouvida previamente sobre a garantia que foi tempestiva e regularmente oferecida, cabe ao juiz aferir se ela é regular e tempestiva e autorizá-la desde logo, alavancando a marcha do processo. Assim como isso acontece na fase preliminar, isso acontece também nesse momento. Quando garantido o crédito tributário por depósito, o contribuinte apresenta fiança, apresenta apólice com esse plus, a questão é objetiva. A substituição deve ser autorizada, independentemente de ouvida da Fazenda e independentemente de motivação a ser ali consignada. Evidentemente que isso não se apresenta quando nós vamos para a terceira linha. Eu lhes falava, mais líquido, depósito, liquidez intermediária, fiança e apólice. Liquidez mínima, penhora de qualquer outra coisa. Porque para satisfazer a Fazenda, nesse caso, eu tenho que avaliar o imóvel, designar leilão, realizar a primeira praça, realizar a segunda praça. São muitos atos que nos distanciam da satisfação efetiva da Fazenda. Nesse caso, a substituição não vem garantida pelo 835, parágrafo 2º. Ah, então não pode acontecer? Pode, mas aí eu tenho que provar. Saio da regra objetiva e entro dentro de um campo em que eu tenho que ter prova do fato. O depósito me é muito oneroso. O que eu posso oferecer? Eu posso oferecer um imóvel. Aí eu tenho que mostrar, objetivamente, para que eu preciso usar o dinheiro, por que eu preciso levantar, eu preciso provar que o imóvel tem economicidade em relação à Fazenda. O juiz vai ter que ouvir a Fazenda e decidir confrontando as duas versões. Saímos da regra objetiva. Eu esqueci só de um detalhezinho. Eu lhes dizia lá que no dispositivo está escrito, para fins de substituição da penhora. E lhes falava que no lugar devia constar a palavra garantia. Isso por uma questão de isonomia e de razoabilidade. Eu lembro muito da doutora Lúcia, da doutora Lúcia Figueiredo, que sempre nos ensinava, nós não podemos interpretar a norma processual de modo a penalizar quem exercita uma determinada prerrogativa. Imaginem se a gente usar esse dispositivo na sua literalidade, para fins de substituição de penhora, penhora de dinheiro. Penhora de dinheiro significa bacenjude. Bacenjude significa que o sujeito foi inerte na fase preliminar. Então, quem sofreu bacenjude, porque estava inerte, tem direito à substituição proclamada no 835, parágrafo 2º. O sujeito que, diferentemente, foi para o processo e depositou voluntariamente, esse não sofreu penhora. Então, eu não estou falando propriamente de substituição de penhora, estaria falando de substituição de garantia. A situação não estaria alcançada pelo 835, parágrafo 2º, é nonsense. Chega a ser grotesco imaginar que não possa acontecer nesses termos. Por isso, a necessidade de alteração dessa palavrinha nesse específico dispositivo. Muito obrigado pela atenção de todos. Alô, bem, alô. Bem, como vocês puderam ver, e não é novidade para muitos de nós, Dr. Paulo, além de excelente juiz, excelente palestrante, excelente professor, excelente escritor, também muito humilde, porque diz ele que está longe de ser alguma coisa, não é verdade, Dr. Paulo? Suas exposições são sempre muito esclarecedoras e importantes. Eu não vou abrir para perguntas, vou passar a palavra diretamente para o Dr. Marcelo. E depois da fala do Dr. Marcelo, eu vou sacrificar, se vocês quiserem, 10 minutos da hora de almoço, mantendo a hora de retorno para as 14h30, mas aí vou permitir algumas perguntas nesses 10 minutos. Não menos brilhante é o Dr. Marcelo Diniz,
que é nosso amigo de longa data também, professor do IBET, como eu disse. 14h30 foi o que eu falei. Falei 14? Não, então 14h30. E 14h30, para ficar bem claro, 14h30. Doutor Marcelo, então, é professor do IBET, é pós-graduado em Direito Tributário pela USP, é mestre em Direito pela Universidade de Londrina e é pós-graduado em Direito Tributário também pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Então, vamos ouvi-lo. O painel dele é incidente da desconsideração da personalidade jurídica, redirecionamento do executivo fiscal e reconhecimento de grupo econômico. Assunto importantíssimo para quem trabalha no contencioso tributário. Boa tarde a todos. Agradeço inicialmente o convite do Dr. Marcelo Magalhães Peixoto, presidente da PET, para participar desse evento. Agradeço e cumprimento os meus colegas de mesa, o moderador, Dr. Raul Iberê, professor Paulo, cumprimento pela brilhante exposição, e Dr. Raul Iberê pela forma tão elegante de conduzir essa mesa. Da forma como foi apresentado, tem-se a impressão que é um tema só, né? Incidente, desconsideração da personalidade jurídica, grupo econômico e redirecionamento da execução fiscal, quando, na verdade, não é. Uma coisa é absolutamente diferente da outra. Então, eu vou começar falando sobre a desconsideração da personalidade jurídica, que é um tema que é contemplado pela legislação antitrust, que é um tema contemplado pelo Código de Defesa do Consumidor e que é contemplado pela regra geral, que é pronunciada pelo artigo 50 do Código Civil Brasileiro. O primeiro equívoco é se acreditar que o artigo 50 do Código Civil Brasileiro, ele contempla uma regra de sujeição passiva tributária ou uma regra de responsabilidade tributária ou de solidariedade em matéria tributária. O artigo 50 do Código Civil, ele desempenha o papel de uma regra antifraude, de uma regra que visa coibir um ilícito específico, que é o abuso da personalidade jurídica. Então, da mesma maneira que se tem a fraude à execução fiscal, da mesma maneira que tem-se outras formas de se coibir atos que visam impedir que o credor satisfaça o seu direito de crédito mediante a expropriação de bens do devedor, a desconsideração da personalidade jurídica tem este foco. Ele é um instrumento em prol da responsabilidade patrimonial e não é um tema de sujeição passiva tributária. A regra geral do direito brasileiro, prevista no Código Civil, no Código de Processo Civil, no Código Tributário Nacional, é de que o devedor responde com os seus bens presentes e futuros. Então, a desconsideração tem este propósito, fazer com que o credor obtenha a garantia da dívida, num primeiro momento, e depois a expropriação mediante bens do devedor. Então, esse ponto me parece um ponto fundamental, porque, em geral, o tema da desconsideração ele vem junto de um contexto de responsabilidade tributária, sujeição passiva tributária, quando isso é absolutamente equivocado. O artigo 50 do Código Civil, ele é aplicado ao direito tributário como ele é aplicado a qualquer ramo do direito, porque ele não mexe, não altera a sujeição passiva tributária. As regras de sujeição passiva tributária continuam aquelas do Código Tributário Nacional, até porque é uma imposição constitucional. O artigo 146 estabelece que apenas a lei complementar pode tratar deste tema. Então, posta a questão dessa forma, a desconsideração da personalidade jurídica, que também não tem nada a ver com a responsabilização de terceiros, que está lá no Código Tributário Nacional, é um instrumento que visa coibir especificamente uma prática que é o abuso da personalidade jurídica. E não é qualquer abuso, é o abuso da personalidade jurídica tendente que caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, esse é o primeiro ponto, e aqui eu encerro já a desconsideração da personalidade jurídica para dizer que são coisas absolutamente diferentes. O segundo tema, agora, é o do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é um outro assunto. É um outro assunto porque é um tema de direito processual.
o próprio artigo 133, quando fala do incidente, ele faz referência a um direito material que tem que ser anterior. Ele faz referência à previsão em lei da possibilidade de o juiz reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica. Então, este incidente ele deve ser aplicado no âmbito da desconsideração da personalidade jurídica, que para o direito tributário é o artigo 50 do Código Civil. Tanto isso é verdade que o artigo 137 do novo Código de Processo Civil, quando ele vai disciplinar finalmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele vai fazer referência ao Instituto da Fraude à Execução Fiscal. E fraude à execução fiscal, todos sabem, é um instrumento em prol da responsabilização patrimonial. Então, desconsideração é um tema que se resolve no âmbito da execução fiscal, com o objetivo de se efetuar a responsabilização patrimonial. Eu posso também falar da aplicação da desconsideração no âmbito da medida cautelar fiscal, porque ela é instrumental em relação à execução fiscal. Então, assim colocada a questão, este incidente, como regra geral, vai se aplicar para as hipóteses de desconsideração no âmbito da realização da dívida ativa em uma execução fiscal e, se for o caso, numa medida cautelar fiscal. O incidente, tal como previsto pelo novo Código de Processo Civil, e conforme, utilizando as palavras do professor Paulo, ele vem muito claro, com um objetivo muito claro de maximizar esse contraditório. Então, não há mais possibilidade de se efetuar a desconsideração da personalidade jurídica de surpresa. Não há mais a possibilidade de se efetuar a desconsideração da personalidade jurídica sem ouvir a pessoa que vai ser chamada para responder com seus bens, por aquela obrigação que não é dele, mas que, em razão de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, ele vai responder. Ele não vai responder como sujeito passivo tributário, ele vai responder com os seus bens. Muito bem. E o terceiro tema, que é o tema do grupo econômico, é um tema que precisa também ser compreendido de uma forma diferente daquela que normalmente tem sido tratada, né? Primeiro que grupo econômico é uma criação que propriamente não tem um respaldo na legislação. A própria CLT, ela não fala de grupo econômico. A Lei das Sociedades Anônimas também não vai falar em grupo econômico. No entanto, né, tem-se utilizado essa figura de grupo econômico no âmbito do direito tributário, e isso gera uma interpretação equivocada de que é o interesse econômico em relação ao devedor que vai motivar esta forma de solidariedade tributária. Então, vejam, grupo econômico, quando aplicado no direito tributário, tem que ser compreendido por intermédio do artigo 124 do Código Tributário Nacional, onde ele trata de solidariedade de fato e solidariedade de direito. Então, não é uma questão de se aplicar a CLT ou qualquer outro tipo de legislação ao direito tributário. É uma questão de se entender que, quando se fala em uma pluralidade de sujeitos passivos, todos estes sujeitos passivos com interesse no fato gerador, que constitui a obrigação tributária, está se falando de solidariedade tributária, e não de uma figura que parece que foi transportada de um outro ramo do direito, o que seria algo também um pouco difícil de se aceitar, na medida em que o tema está na alçada da lei complementar. Então, falar-se em grupo econômico no âmbito do direito tributário é falar-se em sujeição passiva tributária por solidariedade. Solidariedade não é responsabilidade tributária. Solidariedade é uma forma de se imputar à obrigação tributária uma pluralidade de devedores na condição de contribuintes. Então, quando se imputa uma obrigação em regime de solidariedade, não está se aplicando uma regra de responsabilidade tributária. Não está se aplicando o artigo 137 do Código Tributário Nacional, por exemplo. O que se está fazendo é a demonstração de que, em relação a um determinado fato gerador, todos aqueles têm um interesse naquele fato gerador. Então, vejam, o que motiva a sujeição passiva tributária dentro dessa figura do grupo econômico não é
o envolvimento dos sujeitos passivos entre si, e sim a demonstração de que eles têm interesse comum, e quem diz que o interesse tem que ser comum não sou eu, é o Código Tributário Nacional, em relação ao fato gerador. Portanto, a compreensão do artigo 124, com relação à solidariedade passiva de fato, tem que ser levada em consideração a regra matriz de incidência tributária. É preciso olhar para o antecedente normativo e verificar qual é a conotação, qual a relação que todos aqueles sujeitos passivos têm com aquele antecedente da regra matriz. Porque o Código Tributário Nacional vai falar que o interesse tem que ser em relação ao fato gerador. Então, vejam, não apenas no âmbito do contribuinte, como no âmbito da responsabilidade, artigo 128 do Código Tributário Nacional e o âmbito do contribuinte, no artigo 121, sempre que se fala em sujeitar mais de uma pessoa ao cumprimento da obrigação tributária, a referência sempre é ao fato gerador. Então, a referência ela pode ser direta, fala-se em contribuinte. Se ela for indireta, fala-se em responsabilidade, mas sempre é em relação ao fato gerador. O Superior Tribunal de Justiça já tem um entendimento de que empresas pertencentes a um grupo econômico, e eu vou usar essa palavra sempre entre aspas, né? Grupo econômico, essa circunstância não é suficiente para atrair a sujeição passiva tributária. É preciso que se faça a demonstração deste interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Muito bem, a imputação da sujeição passiva tributária por solidariedade pode acontecer em dois momentos. O primeiro momento é no âmbito do lançamento tributário, o que é o momento apropriado. No âmbito da fiscalização, pode-se identificar que mais de uma pessoa tem interesse comum na situação que constitua o fato gerador e essa pessoa poderá ser colocada, ou deverá ser colocada, como sujeito passivo tributário por solidariedade. O problema acontece quando a descoberta de outros sujeitos passivos tributários acontece no âmbito da execução fiscal. E aí que nós temos, a meu ver, uma grande confusão. Porque aí, em geral, aparecem argumentos como simulação, aparecem argumentos como grupo econômico, aparecem argumentos como sucessão, argumentos como desconsideração da personalidade jurídica, e, muitas vezes, os processos de execução fiscal. Eles vão caminhando. A Fazenda Pública, muitas vezes, não delimita exatamente o que ela entende que aconteceu, não faz a imputação jurídica correta, e as coisas vão indo e as confusões acabam sendo formadas. Então, um sujeito passivo, ele não sabe se ele está respondendo porque ele está sendo acusado de abuso da personalidade jurídica, com base no artigo 50, ele não sabe se ele está sendo acusado porque aconteceu sucessão, com base no artigo 133, ele não sabe se ele está sendo acusado com base no artigo 124, ou de algum outro dispositivo que, porventura, tenha na legislação tributária que não me ocorra nesse momento. Evidente que não se pode descartar a possibilidade da comprovação, no âmbito de uma execução fiscal, de que há grupo econômico e, portanto, essas pessoas devam responder de modo solidário pelo crédito tributário. Mas aí outras preocupações e outras indagações deverão surgir. Como? Existe prazo? O prazo de decadência foi observado? O fato que a Fazenda Pública aponta como justificador dessa solidariedade, quando ele aconteceu? Se ele aconteceu há muitos e muitos anos atrás, e suponhamos que este crédito tributário foi constituído por lançamento de ofício, então o fisco deveria ter observado esse fato lá atrás e feito o lançamento em face de todos aqueles sujeitos passivos. Mas eu também posso ter uma situação em que o fato aconteceu posteriormente ao lançamento de ofício, ou ele aconteceu posteriormente a um lançamento por homologação. Muito bem, aí a situação ela é mais difícil de se resolver, mas ela não é impossível de se resolver. Nesse caso, é preciso que se verifique se realmente é um caso de sujeição passiva tributária, de solidariedade tributária ou não,
ou se é uma outra tipo de situação. Em geral, fala-se que há desvio patrimonial. Então, o caso é de desconsideração da personalidade jurídica e não de sujeição passiva tributária por solidariedade. E aí, presidente, me caminhando para o final, eu preciso destacar também que, no âmbito da sujeição passiva tributária por solidariedade, eu também tenho a figura da solidariedade passiva tributária de direito, que é a hipótese do artigo 122, inciso 2º, do Código Tributário Nacional. Nessa hipótese, a lei ordinária poderá atribuir a sujeição passiva por solidariedade para uma pluralidade de pessoas. Com relação a esse dispositivo, nós temos aí um precedente do Supremo Tribunal Federal que já indicou que o estabelecimento de sujeição passiva tributária de direito não pode significar uma ampliação ou uma modificação das regras do Código Tributário Nacional. Quando ele julgou o artigo 13 da Lei 8.620, de 93, que estabelecia a sujeição passiva tributária automática para dirigentes de pessoa jurídica, quando o Supremo analisou esse caso, ele pronunciou a inconstitucionalidade formal, dizendo: aqui está havendo um excesso em relação àquilo que estabelece a lei complementar, que é o Código Tributário Nacional. E se este acórdão for lido com bastante cuidado, o voto da ministra Ellen Grace, ela não apenas reconhece a inconstitucionalidade formal, como ela reconhece a inconstitucionalidade material do dispositivo. Ou seja, haveria ali uma violentação ao direito de propriedade, haveria ali uma violação ao princípio da autonomia das pessoas jurídicas, ao princípio da separação patrimonial e ao princípio do direito de propriedade. Então, em razão desse aspecto, esta desconsideração, entre aspas, automática, que a Lei 8.620 pretendeu realizar, foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, por questões materiais e questões formais. E nós temos, atualmente, ainda em vigor, o artigo 30 da Lei 8.212, de 91, que estabelece também um regime de sujeição passiva para grupo de empresas. Então, vejam, nenhuma legislação fala em grupo econômico, ela fala em grupo de empresas. Então, o artigo 30 da Lei 8.212 também vai estabelecer uma regra de solidariedade. No entanto, esta regra de solidariedade, de acordo com a opinião de tributaristas e do próprio Superior Tribunal de Justiça, ela também seria inconstitucional. Por quê? Porque ela significaria uma ampliação ou uma modificação daquilo que estabelece o Código Tributário Nacional no que tange à sujeição passiva tributária. Então, com isso eu encerro a minha exposição e devolvo a palavra ao moderador, Dr. Raul. Obrigado. Ok. Muito bem. Sempre com brilhantismo, sempre muito didático, sempre esclarecendo muito. O doutor Marcelo cometeu a proeza de terminar exatamente na hora. Não costuma acontecer, vocês sabem disso? Muito obrigado. Marcelo. Não costuma acontecer, não com o doutor Marcelo, mas nas palestras, nos simpósios, nas reuniões. Temos 10 minutos para perguntas. Então, 2 perguntas para o doutor Paulo, 2 perguntas para o doutor Marcelo. Às 13h10 encerramos e às 14h30 em ponto. Estamos de volta aqui para as 14h30, né, Marcelo? 14h30. Estaremos de volta aqui. Eu vou pedir para a moça levar para vocês o microfone. Quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mão. A moça está aqui, ó, de gravata. Eu escutei, viu, Raul? Sempre ele, né? Eu queria cumprimentar os palestrantes pela brilhante
exposição. E eu queria dirigir uma pergunta ao meu amigo Dr. Marcelo. Eu prestei atenção na sua exposição e me parece que Vossa Excelência tem um posicionamento diferente da média e que bate com aquilo que eu penso no essencial. Então, eu me solidarizo com Vossa Excelência. Isso não quer dizer que nós estejamos certos, evidentemente. Mas uma questão que ficou para mim é a seguinte. Me parece que o senhor, embora tenha dito claramente que as regras do Código Tributário Nacional sobre sujeição passiva, sobre responsabilidade solidária ou não solidária, elas são próprias do direito tributário e só seriam admitidas mudanças por intermédio de lei complementar na esteira dessa decisão do Supremo. Mas o senhor admite a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no processo de execução e na medida cautelar. Eu queria que o senhor pudesse me explicar como seria isso. Eu não encontro a base material para essa responsabilização. Porque, e aí a nossa divergência é essa, me parece que o artigo 50 ele não transita no direito tributário. Essa é a nossa questão. Eu queria, por exemplo, que o senhor fizesse, se pudesse, uma consideração, como seria, por exemplo, a responsabilidade tributária dos sócios numa companhia aberta, por exemplo. Como que a gente sairia dessa arapuca? Só isso. Muito obrigado. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, a técnica da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 50, eu vejo como uma meta-norma, que ela é aplicada a qualquer ramo do direito. É uma regra de teoria geral do direito, uma regra que não exige o predicado da especificidade. Não precisa ser uma regra de um ramo do direito A ou B. E o artigo 50 do Código Civil, ele é um instrumento de responsabilização patrimonial, conforme eu já expus. Bom, suponhamos que numa execução fiscal, a Fazenda Pública, ela consiga demonstrar que aquela determinada pessoa jurídica, ela incidiu em abuso da personalidade jurídica. Ela fez um esvaziamento dos seus bens, por exemplo, no âmbito de uma execução fiscal, mas um esvaziamento, não um esvaziamento onde uma pessoa jurídica vende os seus bens para pagar dívida ou fazer uma nova planta. Não é isso. Ela faz um esvaziamento que caracterize uma confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Aí sim eu teria a possibilidade de aplicar o artigo 50 do Código Civil. Ok? Então, veja, nesta hipótese, o objetivo é a busca do patrimônio fugidio. Ou seja, o devedor tem que responder com os seus bens pelas suas dívidas. Agora, se ele pratica atos que visam a dilapidação desses bens, se ele pratica atos que ele procura esvaziar o patrimônio da pessoa jurídica, aí eu acho que é um caso de aplicação do artigo 50. Sempre deixando claro que o direito brasileiro, ele fez a escolha de que a desconsideração ela é uma regra de direito positivo. Então, não é uma questão de se decidir com base em princípios. É uma questão de se decidir com base numa regra específica. É bem verdade que ela contempla um conceito jurídico indeterminado, quer dizer, o que é abuso da personalidade jurídica, o que é desvio de finalidade. Isso aí é algo que vai ter que ser concretizado, no caso concreto, à luz das alegações e das provas que forem produzidas. Então, num redirecionamento de uma execução fiscal, com base no artigo 137, aquela pessoa para quem foi redirecionada a execução se torna sujeito passivo tributário. Na aplicação do artigo 50 do Código Civil, numa execução fiscal, aquele terceiro ele não se transforma em sujeito passivo tributário. Não, aquele determinado bem é que vai responder pela dívida do devedor tributário, do sujeito passivo tributário. Muito bem, este terceiro vai ter os embargos de terceiro, onde ele vai apresentar a defesa que porventura ele tiver, no sentido, olha, não participei disso, não há desvio, não há confusão patrimonial, eu sou um terceiro de boa-fé e eu tenho que ser, meu direito de propriedade tem que ser respeitado.
Desculpa, Edmar. No caso da companhia aberta, a aplicação do artigo 50, ela segue as mesmas regras. É uma questão de, não é você chamar terceiros para responder pela dívida tributária. É você aplicar o artigo 50 para buscar bens que vão responder patrimonialmente por aquela dívida. Então, é uma questão de responsabilização patrimonial, repito. Pode fazer? Tá ligado? Alô? Oi. Bom dia, meu nome é Otávio, sou coordenador jurídico da Prefeitura de Campo Limpo Paulista e estudante do MBA Direito Tributário da FGV. E a minha pergunta é para o Dr. Paulo. Muito nessa manhã a gente ouviu bastante acerca da efetividade, da nova visão do Código de Processo Civil, que é dar efetividade ao processo, não simplesmente concluí-lo, mas a efetividade. E sabemos que, especificamente com relação aos processos de execução fiscal, essa efetividade do processo é o grande gargalo aí da justiça, pelo menos pelos relatórios do CNJ, apontam que quase metade dos processos em trâmite pelo país é o Estado litigando e, na sua maioria, trata-se de execução fiscal. Com base nisso, várias iniciativas a respeito de tornar mais moderna, mais célere a questão da execução fiscal, para trazer mais efetividade a isso. Um dos projetos de lei que tem na Câmara é a chamada execução fiscal administrativa. Aí a minha pergunta é no seguinte sentido: o senhor entende que a execução fiscal administrativa, trazer para o âmbito administrativo alguns procedimentos que hoje estão inseridos no Poder Judiciário, traria realmente uma efetividade? Será que isso seria o grande gargalo realmente da cobrança dos créditos fiscais? Eu penso que não. O problema do direito processual tributário manifestado em relação às execuções não é um problema de direito processual, né? As ferramentas de que nós dispomos, elas são mais do que suficientes para que a gente lide bem com o processo tributário e, assim, especificamente com o processo de execução fiscal em matéria tributária. A questão, ela transcende, né? Transcende o direito processual. Me parece que está muito mais conectado ao plano material. Qualquer reforma, ela vai dar em absolutamente nada, né? Nós vivemos em reforma processual. Podemos fazer as que for. Nada vai resolver o problema que nós temos hoje, né? 80%, em média, 80% dos processos de execução fiscal representam 20% dos créditos tributários. Significa que a esmagadora maioria dos processos lida com um crédito insignificante. Esses 80% são representados por créditos, eu falo no âmbito federal, não sou capaz de dizer o que acontece em outras esferas, mas acho que deve ser algo semelhante. Esses 80% são de execuções, vinculam-se a créditos que foram constituídos pelo próprio contribuinte, créditos declarados e não pagos. Então, vejam, se nós temos 1.400 bilhões de reais em créditos tributários federais que estão na nuvem, né, esperando solução judicial, boa parte desses créditos, 80% desse valor, está em 20% dos processos. Então, assim, se o CNJ estima, os números do CNJ, eles são bons, mas até a página 3, porque eles não servem para nada. Como, aliás, o órgão também, não é? Para pouco serve. Pragmaticamente, porque ele mede a efetividade da jurisdição por números, que é a negação da ideia de instrumentalidade, sobre a qual se falou tanto aqui nessa manhã, né? A instrumentalidade não está no número do processo, né? Tal qual o CNJ se apresenta, o judiciário
é visto como o terceiro elemento da briga, né? É justamente o que o Código de Processo Civil de 2015 não quer, né? Ele quer um processo de solução do conflito. Não é o processo deixa de ser um instrumento de consolidação de conflito, né? Essa é a visão tradicional. O processo é o meio através do qual o conflito se instrumentaliza. Se diz que é o meio civilizado, né, de constituição de conflito. Mas, para o Código de 2015, processo é o meio de solução do conflito. É muito curioso o processo, especialmente o processo de execução. O contribuinte ele quer se abster de pagar, o fisco quer arrecadar a qualquer custo e o judiciário quer se livrar do processo. Mas ninguém quer resolver o problema de direito material, que requisita um pronunciamento sobre o crédito. Os senhores sabem bem que o processo de execução fiscal, nos últimos anos, exatos 15 anos, ele virou um processo sincrético, por conta do fenômeno da exceção de pré-executividade. O processo de execução ele não serve para realizar o crédito, ele serve também para pronunciar a licitude do crédito. E é sobre isso que a autoridade judicial tem que falar. Se o crédito tem que ser realizado, oferecendo meios, ou se ele tem que ser desconstituído. O processo efetivo, ele seria medido, eu penso, no dia em que o CNJ oferecesse à sociedade a seguinte informação: estamos fechando o exercício judiciário com 1.300 bilhões de reais pendurados. No exercício anterior, era 1.400 bilhões. Então, nós conseguimos 100 bilhões de efetividade. Porque, vejam, a discussão tributária ela é medida por dados econômicos. Tributo se mede por dado econômico. Não é pelo número de sentenças, pelo número de processos. Tá? Há alguém, num determinado momento, óbvio que a gente não pode citar nomes, estava muito angustiado no meu âmbito, no meu setor judiciário, com o